malucas, e então se enquadra nessa questão. Agora, dizer que a igreja ela impediu o conhecimento é negar simplesmente que durante pelo menos 1000 anos na Europa todo o conhecimento foi mantido, difundido e semeado pela igreja. Quando o Império Romano caiu, naquele momento de grande barbárie, que foi o início da Idade Média, os mosteiros e os bispos foram os grandes guardiões da cultura e da civilização. Aqueles primeiros séculos da Idade Média, que podem ser chamados de Idade das Trevas, eles não foram por causa da igreja, mas apesar da igreja. A igreja era o que mantinha, de algum modo, a civilização acesa. E em momentos mais propícios, ela foi efetuando um processo de catequização, de civilização, em momentos mais propícios, essa civilização, essa riqueza cultural pôde frutificar. É o que se vê em dois grandes renascimentos cristãos, não o renascimento pagão, mas em dois grandes, atribui-se essa expressão, renascimento, de dois grandes momentos de renascimento católico, que é o renascimento carolíngio, no século VIII, e o que Charles Comey Raskin chama de renascimento do século XII, que são obras da Igreja Católica. No século XII, sobretudo, com o surgimento das escolas, antes já havia as escolas monásticas, onde o conhecimento era mantido, e depois as escolas catedrais, que foi uma explosão cultural na Europa do século XII, dentro do âmbito católico. No século XIII, sobretudo, com o apogeu desse renascimento que começou no século anterior, com o apogeu da escolástica, e não mais no contexto das escolas, mas no contexto das universidades, que surgiram também dentro do âmbito católico. A concessão, reconhecimento de uma universidade, estudo general, como era chamado, não se chamava universidade, a instituição de ensino. Universidade, nesse momento, era um nome que era atribuído às agremiações de mestres e de alunos. O que nós chamaríamos de universidade era chamada no século XIII de estudo general. Eles eram reconhecidos por cartas papais. Os papas Gregório IX, Inocêncio IV e todos os seguintes foram os grandes reconhecedores e de fato, aqueles que de fato instituíram as universidades ao reconhecerem studium generale, a possibilidade de concessão da licentia docendi ubique e docendi, a possibilidade de lecionar a Europa inteira. E, enfim, as grandes ordens religiosas mendicantes do século XII, do século XIII, tanto dominicanos quanto franciscanos foram os grandes propagadores do pensamento. Gosta-se de lembrar geralmente de Frei Roger Bacon, que foi que é o pai do método científico, um homem assim, um estudioso de primeira linha, foi um frade franciscano do século XIII. Então, assim, dizer que a Igreja Católica ela não incentivava o conhecimento é uma loucura. Ela durante séculos, se não milênio, ela foi quem não apenas foi guardiã, mas quem impulsionou e fez a cultura desabrochar.